Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando nossa aula de hoje. Estamos na aula de número 13 da disciplina Gilui Arayot, onde nós estamos estudando sobre as ramificações a respeito de não praticar nenhum ato de imoralidade, e no qual nós estamos acompanhando hoje mais uma parte, né? Mais uma parte dessa disciplina, e vamos falar um pouquinho sobre um tópico que parece que nós já falamos em outras aulas, mas, no entanto, não falamos. As proibições que nós falamos anteriormente sobre o ato de uniões homoafetivas, esses atos de uniões homoafetivas que nós vimos nas outras aulas, eram muito no intuito da pessoa propriamente escolher praticar para si uma transgressão, é óbvio, né? É totalmente uma transgressão, nós somos proibidos, mas agora nós vamos ver o seguinte: nós vamos ver que não somente aquele que tem esse ato comete essa transgressão, mas até mesmo aquele que sanciona contratos para essas uniões, ele também comete essa transgressão. Então, agora nós estamos vendo um tipo de ramificação que nós vamos encontrar ela no Talmud, tá? O Talmud vai ser bem expresso lá no Tratado Hulin, tá? Lá na Guemará, Tratado Hulin, 92, página 92a, ele vai estar falando sobre os justos entre as nações. E ele vai citar algumas características dos justos entre as nações. Entre eles, é que eles honram a Torá, entre eles, que os justos entre as nações, além deles honrarem a Torá, também eles não escrevem um contrato de casamento para um casamento entre dois homens. Então, aqui nós estamos vendo essa proibição. Então, essa proibição, ela é citada, e quem na verdade, transgride esta ordem? Quem, na verdade, transgride esta ordem? O que nós aprendemos aqui? Aqui nós aprendemos o seguinte, que a sociedade, ela não deve reconhecer, por forma de lei, a união entre pessoas homoafetivas, ou seja, pessoas do mesmo gênero, seria isso. Ou seja, a sociedade que comete isso, que aprova uma lei, vamos entender como que funcionam as coisas na democracia, né? Na democracia funciona assim: você vai lá, elege seus deputados, elege os seus senadores. Esses deputados e senadores, eles te representam na Câmara dos Deputados e no Senado. A democracia nossa é uma democracia que nós chamamos de democracia representativa. Ela não é uma democracia direta participativa, mas uma democracia representativa, no qual você usa o seu poder, esse seu poder é usado através desses representantes que você elege, tá? Então, o que acontece? Quando um deputado, ou quando um senador, ele vai lá e faz o projeto, apresenta um projeto, e esse projeto apresentado por ele, ele tem um intuito de reconhecer a legalidade da união entre dois homens. Isso acontece o quê? Ele está cometendo uma transgressão. Mas essa transgressão, ela alcança o quanto? Essa transgressão, primeiro, seria desse deputado, correto? Sim, até aí. Mas essa transgressão, ela também vai alcançar outras pessoas. Ela vai alcançar a quem? Ela vai alcançar aquelas pessoas que deram o poder para esse deputado ser eleito. Ou seja, o eleitor daqueles deputados. Não estou falando que isso alcança toda uma nação, mas alcança quem? Os representados desse deputado, aqueles que deram o direito ao voto a ele. O poder, a assinatura. Quando você vota em alguém, você assina embaixo nas propostas dele. Então, se você sabia que esse deputado ele defenderia isso, entre as propostas dele, que ele usaria este tipo de poder
entre essas propostas e você mesmo assim botou nele, você botou naquela plataforma, você fez o quê? Você assinou naquela proposta. Você foi a favor, você fez um contrato praticamente para aquela pessoa ter o poder de legitimar o contrato entre pessoas homoafetivas. Então, é muito importante isso. Existem outras questões. Geralmente as pessoas perguntam, mas tudo bem, e aquela pessoa que, de repente, ela não comete esse ato? E aquela pessoa que, de repente, ela não sabia, não leu aquela proposta daquele deputado e aconteceu isso? Então, aquela pessoa que votou naquele deputado e ele viu que, de repente, ele passou a defender essas propostas, ele deve imediatamente decidir não votar mais naquele deputado. Imediatamente decidir não votar mais naquele partido, naquele político em si. Mesmo que aquele político também defenda coisas boas. Mesmo que aquele político defenda coisas legais. Porque ele estaria participando conjuntamente daquele ato. Então, é muito importante isso. É muito importante isso. Quando nós vamos escolher algum candidato nosso, nós devemos sempre usar as 7 leis universais para isso. Vamos lá. Pelo quesito das 7 leis universais. Esse deputado, ele é um deputado que vai legitimar, de alguma forma, o assassinato, ou através do aborto, ou através da eutanásia, ou através de outra prática. Ele é um deputado que vai legitimar o roubo. Ele é um deputado que ele vai legitimar, por exemplo, a promiscuidade, a imoralidade. Ele é um deputado que vai legitimar o ato de maltratar animais. Ele é um deputado que vai legitimar a injustiça. Né? Então, são essas perguntas que você deve fazer. Você deve usar as 7 leis universais. Esse deputado é um deputado que é contra a Torá, que é contra o judaísmo. Não estou falando que ele tem que ser a favor da Torá, mas pelo menos ele não tem que ser contra. Tá? O deputado, ele é contra a Torá, ele é contra o judaísmo, ele vai perseguir o judaísmo, ele é um inimigo do povo judeu. Esse deputado, ele é alguém que realmente ele está comprometido em fazer leis para que as pessoas estejam praticando idolatria forçada. Né? Estou falando que a pessoa é um deputado idólatra. Ele pode até ser idólatra, mas se ele não estiver forçando ninguém para praticar idolatria, é uma coisa. Agora, ele vai favorecer a idolatria? Então, são todos esses quesitos que você tem que colocar dentro da sua averiguação, dentro da sua escolha, para escolher o político que vai estar, então, se comprometendo ou não com aquilo que seria o correto, aquilo que seria o certo. Bem, então, trouxemos aqui alguns exemplos de pessoas que, de repente, elas podem cometer esses atos de transgressão e, sem assim, ele não perceber. Vamos lá. A gente é preciso entender, nós não devemos votar em um candidato que apoie a união homoafetiva. Então, esse é o primeiro passo. Primeiro passo, se um candidato ele apoia a união homoafetiva, você não vota nele. Porque se você votar nele, você está legitimando o poder dele para ele elaborar contratos de casamento para homossexuais. Segundo, um juiz, que é um juiz comprometido com as 7 leis, ele não deve fazer um casamento de pessoas do mesmo sexo, mesmo que isso custe o cargo dele. Ele não deve fazer... o juiz é um Benoa, né? E ele decidiu cumprir as 7 leis, de repente chega um casamento do juiz de pares, né? Chega lá 2 homens para ele fazer esse casamento. Ele fala, não, eu não vou fazer, ou então ele se abstém, com certeza alguém vai substituir nesse papel, né? Ele vai acabar fazendo, mas por ele não vai estar participando diretamente. Para um legislador não apoiar uma união de gênero, sabe que o Benoa ele pode candidatar a deputado, ele pode candidatar a senador,
a presidente da República, a governador, a vereador e a prefeito. De repente, ele se candidata. Qual o papel dele a respeito disso dentro do mandato dele? Ele não vai fazer nenhum projeto que vai beneficiar a união de gênero. Então, é muito importante ele entender isso. Esse é o papel de um deputado, de um político benigno. Vamos pensar que uma pessoa, né, ela está no poder executivo, ele é o presidente da República, ou ele é o governador daquele estado, ou ele é o prefeito. Ele não vai assinar nada que favoreça a união de dois homens ou duas mulheres. Ele não vai assinar, não vai executar nenhum projeto, né? Não vai sancionar nenhum projeto que favoreça essa união. Para um candidato não ter a união homoafetiva entre suas propostas. Imagine que a pessoa não é um deputado, não é um vereador, ele está concorrendo. E muitas vezes, para a pessoa que está concorrendo, ela apela muito, porque ela quer ganhar de qualquer jeito. E muitas vezes ela abre mão daquilo que ela acredita para poder ser eleito. Isso é um problema. Isso é um ato de corrupção, na verdade. É um ato de falta de honestidade. E então, se você é um candidato meninoa, você não deve, de forma alguma, né, defender a união homoafetiva entre suas propostas. Você não deve, de forma alguma, defender a união homossexual entre suas propostas. Então, é muito importante esse aparato aqui, por quê? Porque nós estamos falando sobre questões que são bem diretas, são questões que são bem práticas, e é onde a vida acontece. Aqui nós temos uma participação direta, praticamente, e uma participação muito decisiva dentro daquilo que nós fazemos. E qual é essa participação? Em quem que você vota? Em quem que você escolhe? Eu não estou falando que você deve escolher político A ou B, ou partido A ou B. Muito menos eu estou querendo influenciar na sua decisão. No entanto, eu estou dando para você os mecanismos para você fazer uma escolha de voto da forma correta. Eu estou te dando os mecanismos que você precisa para exercer essa ramificação na sua vida prática. Então, é muito importante você entender isso. É algo que é decisivo na sua vida. É algo decisivo. Uma pessoa que transgride isso, ele transgride o mandamento de não praticar imoralidade. Uma pessoa que transgride isso, ele transgride o mandamento de não praticar imoralidade. Então, é muito importante você entender isso, bem? Vamos dizer que, de repente, você já praticou isso, sabe? Já acabou votando em alguém, alguém fez isso, o que você faz agora? Se alguém que você votou, se ele ainda defende essas propostas, tá? Você não vota mais nele. Simplesmente. Esse é o ato. Qual é o ato da techuvá? O que é techuvá? Techuvá significa o quê? Retorno, tá? O que é ato de retornar a Deus? Você mudar de direção. A direção que você estava, muitas vezes, era apoiando alguém assim. Então, você não apoia mais. Se você continua apoiando alguém que é comprometido com a união de gênero, você não está recebendo sobre si as 7 leis universais dos filhos de Noé, tá? É muito importante isso. Não tem como cumprir as 7 leis parcialmente. Ou você cumpre elas, ou você não cumpre elas. Não tem como você cumprir pela metade. Não tem como você escolher aquilo que você vai cumprir. Por isso que eu digo, é muito difícil alguém professar a ideologia marxista-leninista e ser um menor. É impossível. Porque vai surgir momentos em sua vida em que vai ser decisivo. Você vai ter que fazer escolhas. E durante as suas escolhas, suas decisões, muitas vezes, você tem que escolher. Você tem que escolher, na verdade, todas as vezes, fazer de acordo com a Torá, e não de acordo com Marx.
Então, é algo realmente crucial. Então, está no seu poder. Você pode fazer, você pode mudar, você pode melhorar, pode tomar a direção correta sobre isso. Agora a gente vai estar abrindo para perguntas. Quem tiver alguma pergunta pode digitar no chat sua pergunta e nós estaremos respondendo, tá bom? São agora 6h35, quando for 6h40, nós estaremos encerrando o bloco de perguntas. Ok, então, essa foi a nossa aula de hoje. Amanhã nós teremos mais uma aula de número 14 amanhã. Amanhã a gente vai entrar nas proibições a respeito de enxertos de espécies diferentes. A gente vai entrar nessa aula amanhã. Que a gente possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Uma ótima noite. Shalom, shalom.